quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Estamos em festa, amém, irmãos? Eu diria que isso não é nem algo incomum para essa igreja. Essa igreja tem um costume, né? Quase de forma mensal tem festa, né, pastor? Todo mês tem. Quando não é na sede, é nas congregações. E nós continuamos em festa. E eu diria, essa igreja ela vai subir em festa, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! O nosso Deus está aqui. O nosso Deus, Ele está nesse lugar. Abra sua Bíblia, meus irmãos, no livro de Gênesis, capítulo de número 28. Nós vamos ler no capítulo de número 28. Trata sobre o mesmo ponto. A partir do versículo de número 10. Em nome de Jesus. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Nós, principalmente nesse período da conferência, né, nós divulgamos em várias igrejas e temos em alguns momentos oportunidade para pregar em muitas igrejas. Mas eu quero dizer uma coisa com toda a sinceridade do meu coração, que pregar na sua igreja, para os seus irmãos, para muitos não é honra, né? Para muitos as pessoas nem valorizam, pois para mim é uma grande honra. Eu quero agradecer ao pastor pela confiança. Que Deus abençoe sua vida e a vida de todos os meus irmãos. Pregar nessa igreja que cresci, né? E tive experiências profundas com Deus, para mim é um grande regozijo, para a glória de Deus. Gênesis capítulo de número 28, a partir do versículo de número 10, para a honra e glória do nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Partiu, pois, Jacó de Beceba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Podem sentar em nome de Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Falar sobre a vida de Jacó, meus amados irmãos, para muitas pessoas, Jacó era tido, foi um homem que para muitas pessoas ele falhou diversas vezes na sua trajetória. Nós estamos diante de um homem, diante da história de um homem. Nós precisamos contextualizar até chegar ao ponto célebre da mensagem, em que nós vemos um homem como qualquer outro homem, que também tinha suas falhas, os seus defeitos e os seus erros. Para muitos, Jacó era tido como um usurpador. Para muitos, Jacó era tido como um mentiroso, um homem enganador, que enganou seu irmão. Mas eu diria, com toda a certeza do meu coração, para Deus, Jacó
era um homem escolhido. Para Deus, Jacó era um homem escolhido. E alguém pode se perguntar, você pode se questionar, como eu também me questionei, e às vezes a gente se questiona, como é que pode Deus escolher um homem que iria falhar, que iria cometer erros, que iria cometer pecados, que iria ter na sua trajetória algumas falhas? Porque Deus, Ele escolhe para além das nossas falhas, para além dos nossos erros. Se Deus fosse escolher alguém pela sua capacidade própria, pelos seus argumentos, pela sua própria trajetória, pelos seus próprios benefícios, Deus não escolheria nenhum. Nós éramos os primeiros a nem estar aqui. Nós éramos os primeiros a nem estar na presença de Deus. Mas Deus escolhe Jacó, não porque Jacó era bom, não porque Jacó era maravilhoso, ou porque Jacó era mais especial. Deus escolhe Jacó porque Ele escolheu e pronto. E quando Deus escolhe, está escolhido. Se Ele falou e Ele revela para a mãe de Jacó que o mais novo governaria sobre o mais velho, Ele falou e o que Ele fala está falado. Se Deus quis confundir, de fato confundiu a mente do pai de Jacó e fazer uma inversão, porque o que acontecia era que o primogênito, nós sabemos muito bem que ele governaria, que ele lideraria o lar, que ele tomaria as atitudes necessárias para governar. Mas Deus, nesse caso específico, e não me pergunte porquê, mas eu diria que é graça e misericórdia sobre a vida de Jacó. Ele escolhe Jacó e por meio de Jacó ele vai fazer coisas grandes e extraordinárias. Primeira coisa que eu quero que você entenda: Deus nos escolhe, não é porque Ele nos achou bonito, não é porque Ele nos viu algo bom em nós. Deus nos escolheu pela sua infinita graça e misericórdia. Se você é usada, ou se você é usado por Deus nessa terra para abençoar vidas, para ministrar a palavra, para louvar o nome do Senhor, é porque o Senhor, Ele teve graça, Ele derramou misericórdia na sua vida, e tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Deus escolheu nesses dias alguns pregadores para estar ministrando aqui. Nenhum dos pregadores, nem mesmo quem nos escolheu, ele é merecedor. Mas o Deus Todo-Poderoso que nos chamou, Ele é sim merecedor de toda honra e de toda glória. E se nós estamos aqui, é pela infinita graça e misericórdia de Deus. Um homem que ele foge do seu irmão, depois de mentir para o seu pai, de fato ele mentiu. Por quê? Porque ele quis antecipar as coisas. Era dele a primogenitura. Irmão, é teu. Quando é nosso, não adianta a gente querer antecipar. Quando é nosso, não adianta nós queremos ajudar Deus. Você já viu crente querendo ajudar Deus? Tem crente que quer ajudar Deus e ele atrapalha. Ele atrapalha, mas não atrapalha Deus não, porque ninguém atrapalha Deus. Ninguém impede o propósito de Deus. Ninguém impede o planejamento de Deus. A pessoa, quando ela tenta ajudar Deus, ela atrapalha, mas ela atrapalha a si mesmo. Ela atrapalha a si mesmo. Jacó, nós vamos ver no contexto e no decorrer da sua história que ele colhe frutos de pecados que ele cometeu, de erros que ele cometeu, por querer antecipar algo que já era dele. É seu, meu irmão, não queira antecipar. É seu, meu irmão, é sua, meu irmão. Não queira antecipar o que Deus tem para a sua vida. Melhor é esperar o tempo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já sabe, mas sempre é bom lembrar. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E o que Ele promete, Ele cumpre. Não adianta nós nos precipitarmos. Não adianta nós anteciparmos. Se nós anteciparmos, vamos colher frutos terríveis para nossas vidas. A primeira coisa que eu quero que você entenda também nessa noite é: aguarde o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus, é sua. Ele prometeu, ele disse: é para Jacó a primogenitura. Não queira atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. Não queira atrapalhar o propósito de Deus. E ele quis fazer isso. E quando ele foge, porque o seu irmão, furioso, porque ele leva o seu direito de primogenitura, e ele vai para um lugar.
A Bíblia Sagrada nos diz que ele parte de Beceba e vai para Arã. E lá em Arã é onde, naquele ambiente, ele dá o nome daquele local de Betel. Que coisas extraordinárias começam a acontecer na vida daquele homem. Betel significa o quê? Eu acredito que todos aqui já sabem, porque já é a segunda campanha e já ouvimos isso talvez nos decorrer dos dias anteriores, nos dias que passaram. Betel significa casa de Deus. Deus leva ele para Betel. E ele dá o nome daquele local Betel porque era a casa de Deus. E lá em Betel, Deus, ele faz coisas extraordinárias para começar a marcar o ministério e a vocação daquele homem. A vocação não em termos de salvação, como dizem alguns. Inclusive pegando a parte de Romanos, quando vai dizer que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú, que Deus escolheu Jacó para ser salvo e Esaú não foi salvo, porque Deus não tinha escolhido ele, não, de forma nenhuma. É porque Deus tinha uma vocação divina para a vida daquele homem chamado Jacó. Por meio da sua geração viria aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que está acima de tudo e de todos, aquele que é fiel e verdadeiro, o Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ali tinha um propósito especial. E quando nós lemos esses versículos, você leu comigo? Se nós lermos rápidos, nós não vamos entender muita coisa. Mas se nós nos aprofundarmos nessa noite, nós vamos entender coisas preciosas para a nossa vida. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, que está contido nesses versículos, é que Betel é um lugar de descanso. Você sabia que Betel é lugar de descanso? Betel é lugar de descanso. Aquele homem, ele foge do seu irmão. Aquele homem, ele foge até com medo de ser morto, porque o seu irmão estava prestes a matá-lo, se fosse necessário. Ele foge e ele vai para aquele local. Quando ele chega naquele local, que ele dá o nome de Betel, a Bíblia Sagrada vai nos dizer no versículo 11 do capítulo 28: e chegou a um lugar e passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs o seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Eu vou repetir para você: Betel é lugar de descanso. Tem descanso em Betel para corações que estão aflitos, para coração que está angustiado. Aquele homem, ele estava de fato angustiado e aflito. Ele estava prestes a perder sua vida, mas Deus reservou Betel para ele, para que ele descansasse, para que ele pudesse descansar. Você está entendendo o propósito de Deus para você nessa campanha? Tem descanso para a sua alma, tem descanso para a sua vida, tem descanso para você. Aquele homem, ele descansa, ele deita, e ali já é um propósito de Deus para começar a trabalhar na vida de um homem que ainda precisava passar por experiências profundas com Deus, que precisava se inclinar mais para a vontade de Deus. E Deus faz ele descansar. Ele descansa. E aí eu me lembro de um salmo muito conhecido: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque em Betel tem sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente é o próprio Deus. E se Betel é casa de Deus, tem sombra do Onipotente, tem descanso para a alma. E o Senhor, ele traz refrigério. É onde tem descanso para nossa alma, é onde tem descanso para corações aflitos, é onde tem coração, onde tem descanso para almas angustiadas. É em Betel que Deus trabalha, é em Betel que Deus nos faz descansar. A Bíblia Sagrada nos diz
que ele dorme. E aqui, claro que é dormir no sentido literal, mas para nossas vidas, trazendo para o nosso contexto, é o que o próprio salmista vai dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Só habita em segurança quem está em Betel. Só habita em segurança, aleluia, tem descanso quem guardou a sua vida, quem está guardado em Betel. Deus tem descanso para as nossas almas, meu irmão. Talvez você esteja precisando de um ambiente como esse, de um momento como esse, de uma campanha como essa. Seu coração está aflito, a sua vida está marcada por situações adversas. As situações são as mais terríveis possíveis, mas não se preocupa, tem descanso. E só dá descanso quem é o dono da paz. E nós temos um que não é só dono, mas ele é o príncipe da paz, o Jesus que salvou a mim e a você. Aleluia! Ele tem descanso para a nossa alma. Ele faz aquele homem descansar. Primeiro ponto, Betel é um lugar de descanso. Mas Betel não é só um lugar de descanso. Betel também é um lugar de revelações. Você sabia que Betel é um lugar de revelações? Quantas e quantas pessoas estão aflitas, angustiadas, passam por turbulências diárias, e quando chega num ambiente como esse, né, numa casa como essa, em um momento como esse, a pessoa sai tão leve, parece que ela nem tem mais aquele problema. Eu estou mentindo, irmãos? Não, né? Porque eu sou assim. Eu tenho certeza que meus irmãos também são. Tem dias que a gente chega aqui só pela graça. É o Espírito Santo levando a gente nos braços. Tem dias que você chega em Betel só pela graça. É você fugir de alguma coisa, Deus querendo tratar com você, colocar você no prumo, direcionar você para o caminho certo. Aleluia! E Deus te traz a um ambiente como esse, uma campanha como essa, e a primeira coisa que Ele te diz também é: descansa, 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 porque tem revelações para a sua vida, e as revelações estão contidas na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que ele descansa, ele dorme, e ele começa a sonhar. E sonho aqui é a revelação. Sonho aqui é a revelação do próprio Deus. Não é esse sonho que às vezes a gente tem e diz que é Deus que está no controle, né? Às vezes a gente tem um sonho nosso, natural, do nosso próprio pensamento, e a gente diz assim: não, Deus está nesse negócio, Deus está no controle, é de Deus mesmo. E Deus não tem nada a ver com isso. Aqui, irmão, é revelação divina. Aquilo era sonho, é invencionismo da mente de Jacó. Era o próprio Deus se revelando para a vida dele. Nós que cremos que Deus ele ainda continua se revelando, primeiramente por meio da sua palavra, mas Deus ainda usa homens por meio de revelação. Deus ainda usa mulheres por meio de revelação, porque Ele não mudou. O nosso Deus é imutável. O tempo não muda Ele, nada muda o nosso Deus. Ele continua sendo o mesmo. E Deus revela. Lá em Gênesis 28:12, a Bíblia vai nos dizer: e sonhou, e eis que uma escada posta à terra, cujo topo tocava os céus, e eis que o anjo de Deus, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Tem revelação em Betel, tem revelação em Betel, tem revelação para a sua vida. Revelação se trata de você não passar fome, de você ter alimento sólido para a sua vida, sólido para a sua alma. Deus ainda revela nos cultos de doutrina, Deus revela por meio da sua palavra, em campanhas Deus revela, no culto de domingo, nas santas ceias, Deus revela. Betel, casa de Deus, é lugar que você está cheio das revelações profundas de Deus. Ainda tem crente que não gosta de Betel, né? Da casa de Deus. É os desigrejados. Não, eu sou crente, mas em casa. Irmão Paulo Sérgio? Sou crente, mas em casa. Que conversa é essa? Tem que ser crente aqui, é em Betel. Aquele homem precisava ser tratado, e Deus leva ele para o lugar certo, para ele
ele ser moldado, para ele ser tratado, para ele ser cheio da presença gloriosa de Deus. Betel é um lugar onde nós encontramos, aleluia, descanso para nossa alma, revelações da parte de Deus. E Betel, meu irmão, deixa eu dizer algo que isso aqui é extraordinário. É um lugar onde nós temos experiências com Deus. Betel é um lugar de experiências. Betel é um lugar onde Deus trata conosco. Aquele homem, ele vivia à sombra do Deus do seu avô Abraão e do seu pai Isaque. Só que viver à sombra do Deus de nossos pais não é suficiente. Não é suficiente. Tem um ditado popular que diz que filho de peixe, peixinho é. Isso aí é um ditado popular. Aqui dentro, na casa de Deus, para quem é crente, nem todos que são filhos de crente é. Aleluia. Tem que ter experiências com Deus. Não é porque os meus avós lá no passado tiveram experiência que essas experiências vão servir para mim. Deus, ele quer ter experiências na intimidade com a pessoa. Aquele homem, ele conhecia das experiências do seu pai Isaque, do seu avô Abraão, mas ele precisava ter a sua própria experiência. Deus, ele está nos dizendo: eu quero ter experiência, é com você. Por isso que eu te trouxe para Betel, por isso que eu te trouxe para esse ambiente, porque não adianta viver à sombra das outras pessoas. Não, meu pastor, ele teve experiências com Deus. O meu pastor, as experiências dele com Deus é dele e de Deus. Eu quero ter as minhas experiências com Deus. A igreja tem que ter a sua experiência com Deus. A Bíblia nos diz, no capítulo 28, versículo 13, o Senhor diz para ele: e eis que o Senhor estava acima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Por que ele não diz o Deus de Jacó? E o porquê que ele não diz e o seu Deus Jacó também? Tem algo? Aleluia. Quantos nós já ouvimos dizendo: Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Por que aqui Deus não está dizendo: eu sou seu Deus também? Porque ele ainda não tinha tido experiências. Porque ele ainda precisava ser tratado. Tem pessoas que o Senhor está dizendo: eu ainda não sou o seu Senhor. Por quê? Porque você precisa ser tratado. Você precisa vir para Betel. Você precisa ser moldado por mim. Você precisa receber as revelações que eu tenho por meio da minha palavra. Você precisa amadurecer na sua fé. Você precisa, aleluia, firmar a sua base para eu dizer: eu sou o seu Deus também, Jacó. Jacó, eu sou o Deus seu pai. Eu sou o Deus de seu avô. Mas ainda não sou o seu Deus. Mas não se preocupe. Hoje vai começar a ter uma mudança na sua vida, Jacó. Aleluia. Hoje, Jacó, evidentemente que você ainda vai ter alguns tropeços, algumas falhas. Afinal de contas, qual é o homem que não falha? Qual é o homem que não tem as suas crises, os seus momentos difíceis? Mas o Senhor iria começar a tratar e a amadurecer aquele coração ali, naquele momento, em Betel. Aleluia. Deus é um Deus que nos leva para Betel para termos experiências com Ele. Primeiro ponto é que Deus, Ele nos leva para Betel para nos fazer descansar. Depois que Ele nos faz descansar, aleluia, e ainda ali descansando no Senhor, aleluia, Ele nos traz revelações profundas. E depois que Ele nos revela, Ele trata de nós termos experiências mais profundas com Ele.
Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, que Betel, além de ser tudo isso que eu falei, Betel também é um lugar, irmãos, onde Deus, Ele faz promessas. Aleluia. Deus é um Deus que faz promessas. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Eu posso lhe prometer uma coisa. Eu, Jefferson, posso lhe prometer uma coisa. E com 2 dias, 3 dias, 1 ano, eu me arrepender e não cumprir a minha promessa. Você sabia disso? É errado, eu vou estar pecando, porque o crente ele tem que ter palavra. Muitos políticos eles prometem, na verdade a maioria deles promete e não cumpre, porque promete além do que podem, até mesmo são promessas populistas. Mas o nosso Deus não tem esse negócio de populismo com ele não, o negócio dele é sério. E se eu lhe disser que ele não é filho do homem para que se arrependa, ele não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para se arrepender. O que ele promete, ele cumpre. O que ele promete, ele cumpre. E ele leva aquele homem para aquele lugar, sabe para quê? Para tratar com eles e para trazer promessas para a vida dele. Mas não era uma promessa que ia alcançar apenas a vida dele. Era uma promessa para alcançar inclusive nós. Nós fomos alcançados por essa promessa. Você sabia que você foi alcançado por essa promessa? Porque era por meio dele, da geração dele, dos seus antepassados, e por meio dele que viria Jesus Cristo de Nazaré, aquele que um dia João Batista falou com muita graça e autoridade de Deus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus tem promessas em Betel. Deus tem promessas em Betel. Eu tenho certeza que não foi só com Jacó. Eu tenho certeza que com os meus irmãos que aqui estão, Deus prometeu muitas coisas para você. E muitas coisas você já viu se cumprir. Viu ou não viu? Você viu ou não viu se cumprir? Eu sou a prova viva de que Deus cumpre promessas. Deus cumpre promessas. Você é prova viva que Deus cumpre promessa. Se Ele está te levando para Betel, é porque Ele tem promessa para a sua vida. Mas aqui não é uma mensagem simplesmente para agradar o Senhor, não. É mensagem de Deus, porque Deus vai lhe levantar, vai lhe usar para você ser um instrumento, seja através do seu testemunho, seja através de uma bênção na sua casa. Mas Deus pode fazer, porque Ele é fiel. É lugar de promessas. Na parte 3 do versículo vai dizer, na parte B: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Esta terra em que está deitado darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á do ocidente ao oriente, no norte ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Nós fomos alcançados por essa promessa. Nós fomos alcançados por essa promessa. Você está entendendo como Betel é importante? Você está entendendo a profundidade que está em Betel? Não tem nem como a gente querer voltar para um ambiente desse, né? Como é o tema do evento? De volta a... A gente sabendo que tem tudo isso em Betel, a gente vai querer procurar alguma coisa lá no mundo? A gente quer ficar em Betel. A gente quer se apegar a Betel. E Betel é a presença do próprio Deus. Aleluia. Deus tem promessas em Betel. Deus tem promessas em Betel. Quinto ponto que Deus tem em Betel para as nossas vidas: Deus tem portas abertas dos céus em Betel. Aquele homem, ele tem uma visão quando ele está sonhando, aleluia, a própria revelação de Deus, que é uma escada que vem do céu para a terra, e anjos sobem e descem naquele ambiente. Tem uma escada ali, tem uma porta aberta nos céus.
E eu quero dizer para a igreja do Senhor que tem uma porta aberta dos céus em Betel. Para a igreja do Senhor, hoje ainda tem. Sabe por quê? Porque essa porta aberta, meu irmão, é um tipo de Cristo. Essa porta, ela aponta para Jesus. O próprio Jesus, quando ele fala para Natanael, ele vai dizer para Natanael o seguinte: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Quem é o Filho do homem? Jesus de Nazaré. Ele é a porta aberta. Ele é a porta aberta. Ei, meu irmão, você não precisa procurar outra porta aberta. A melhor porta aberta que tem para as nossas vidas se chama Jesus de Nazaré, e ela está disponível em Betel para nós. Ele é a porta. Ele disse uma certa vez para as pessoas que ouviam, ele disse: eu sou a porta. Ele disse, Jesus, eu sou a porta. Se alguém entrar em mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta aberta para a igreja do Senhor nessa noite. Jesus é a porta aberta. Onde é que está essa porta aberta? Em Betel. Jacó, ele viveu essa experiência marcante com Deus, e ele nunca mais esqueceu dessa experiência. Eu diria que essa experiência, ela foi o início de um mover na vida daquele homem. Aquele homem nunca mais foi o mesmo. É bem verdade que depois ele vai passar por uma outra experiência ainda mais marcante, que quando ele briga com o próprio Deus, com o anjo ali, que ali é uma teofania, ele briga com o próprio Deus, e Deus abençoa ele. E quando se trata de uma bênção, irmãos, ali não é uma bênção qualquer, não é uma bênção como às vezes a gente cantando em alguns louvores, ou como às vezes a gente interpreta de forma errada. Ali era uma bênção para que ele pudesse entrar de fato na presença de Deus, nos trilhos do Senhor, para que ele se consertasse, porque a partir dali, ele de fato, aquela promessa do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó seria para a vida dele também. A partir daquele momento. Você está entendendo? Depois de passar por tudo isso, tem todo um cenário. Ele vai construir a sua família, seus filhos. Aquele homem enriquece. Aquele homem ele ganha muito dinheiro. Aquele homem ele tem muitas condições. Tem seus trabalhadores, os seus servos. E ele, depois de um tempo, pela infinita graça e misericórdia de Deus, ele retorna para Betel. Nesse capítulo que nós lemos, aqui ele não era casado, aqui ele não tinha filhos, aqui ele tinha acabado de sair da casa de seus pais, sem nada financeiramente, sem nada de condições, mas ele saiu com uma bênção de Deus. Ele saiu com uma bênção. A bênção de Deus alcançou aquele homem, mesmo ele com as falhas dele, mesmo ele com os defeitos dele, com os erros dele. E aí alguém pode dizer, mas Deus compactua com o erro? Não. A prova viva é que depois, como eu disse no início, ele colheu frutos de erros que ele cometeu. De erros que ele cometeu, porque se tem uma lei que ela não falha, é a lei da semeadura. Aquilo que eu planto, eu colho. Ah, mas Deus está abençoando a minha vida. Eu estou com posses, eu tenho um gado, eu tenho a estrutura como era o caso dele, eu tenho servos, eu tenho filhos, eu tenho, no caso dele, que tinha mais de uma esposa. Mas ele colheu frutos de erros que ele cometeu no passado, que foram cruciais para a vida dele. Deus abençoou ele, abençoou, porque como eu disse, Deus abençoa, irmão, não é porque ele viu algo bonito em nós. Meu irmão, a gente precisa muitas vezes sair do pedestal. Não, Deus abençoa porque ele é gracioso. Às vezes a gente vê as pessoas assim, rapaz, como é que um homem desse é tão abençoado? Ele só vive na gandaia, ele só vive com a vida toda destruída. E um homem desse tem tanta coisa, né? E um homem desse tem tantas, tem tudo. Você não sabe o que é que ele tem colhido.
Você não sabe o que é que ele vai colher. Então não caia nessa de tentar querer algo da pessoa e ficar questionando o próprio Deus. Não caia. Não cometa esse erro. Não cometa esse erro. E aí nós vemos ele, depois de muitos anos, já com a família construída, com toda a sua estrutura, seus céus, ele volta para Betel. E lá em Betel, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O Senhor fala com ele. Nós vamos encerrar nessa parte, onde ele volta para Betel e Deus fala com Jacó. Deus dele primeiro fala com Jacó. Deus falou com a esposa de Jacó, falou com os filhos. Pelo contrário, os filhos eles precisavam se converter, precisavam entrar ali em uma experiência profunda, precisavam viver a experiência que o seu pai tinha tido. Aleluia. Mas tem calma que já chega a hora, né? Já chega a hora dos filhos viverem isso, entrarem ali em Betel. E a Bíblia vai nos dizer, Deus chega para Jacó e diz: levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Betel não é um lugar para a gente passar férias. Betel não é um lugar que eu vou quando eu quero e depois eu saio. Deus não disse para Jacó: vai, passa um diazinho ali e depois foge. Deus disse para Jacó o quê? Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Irmãos, Betel é lugar para habitar. Betel é um lugar para nós habitarmos. E trazendo para o contexto atual, a presença de Deus, a casa de Deus é um lugar para a gente habitar. A casa de Deus, a presença gloriosa de Deus é um lugar para a gente ter prazer, é um lugar para a gente amar, é um lugar para a gente sentir a graça que desce para a honra e glória do nome do Senhor. Não é um lugar onde eu vou quando eu me sinto bem à vontade para ir. Quando eu tenho vontade eu vou, quando você também não tiver eu não vou. Não, Deus disse para Jacó o seguinte: levanta-te, sobe e habita. Levanta, sobe e habita em Betel. E faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando tu fugistes da face de Esaú teu irmão. Não é só chegar em Betel, não é só subir a Betel, habitar em Betel. Tem que fazer altar para o Senhor, tem que fazer culto ao Senhor, tem que prestar culto ao Senhor, tem que glorificar o nome do Senhor, tem que aproveitar cada momento da presença de Deus. Irmãos, um momento como esse é tão crucial na nossa vida, tão crucial na nossa eternidade. Um momento como esse, ou quando nós estamos na casa de Deus, ou quando nós estamos na nossa casa, que fechamos a porta do nosso quarto e fazemos aquele lugar um Betel para nós estarmos ali adorando, engrandecendo e glorificando o nome do Senhor. As experiências com Deus são inigualáveis. Sabe qual é o prazer de você acabar de fazer uma oração e alguém perguntar: você estava fazendo o quê? Você não estava conversando só com aquele que é dono dos céus e da terra, aquele que controla o universo com a palma da mão e que operando ele ninguém consegue impedir. Até o arco e a lança ele quebra, porque ele corta e ele faz o que ele quer da maneira que ele quer, ninguém impede o operar dele. Com quem que você estava conversando, Jacó? Eu estava conversando com Deus Todo-Poderoso, com aquele que é Criador dos céus e da terra. Antes ele não era meu Deus, mas hoje ele é Deus de Abraão, ele é Deus de Isaac e também é meu Deus, Deus de Jacó. Ele é o Deus do irmão Jefferson, ele é o Deus da irmã Ana, ele é o Deus da irmã Célia, ele é o Deus do irmão Antônio, ele é o nosso Deus. E por meio da porta que é Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Levanta-te, sobe e habita em Betel. Jacó, ele como um homem que já tinha uma maior maturidade, já tinha uma maior sensatez, ele como líder do lar, ele se apresenta para a sua família e ele dá o norte para a sua família sendo guiado por Deus. Sabe por quê?
Eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero dizer uma coisa importante para você. Betel não é um lugar só para eu ir, só para uma pessoa estar. Betel, pastor, é um lugar onde a família também tem que estar. No primeiro momento ele não tinha família, não tinha filhos, não tinha esposa, mas agora ele já tinha. Betel é um lugar para nossa família estar. O lugar da sua família é em Betel, é na presença de Deus, é na casa de Deus. Talvez você tenha chorado pelos seus filhos, talvez você tenha chorado pelas pessoas, os seus pais, não sei, pelas pessoas que você tanto ama e que você queria que estivesse aqui, aleluia. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o mesmo Deus que pode salvar, que salvou a vida de tantos homens na Bíblia Sagrada, na história da humanidade, é o mesmo que salva a nossa família também. E que Ele está dizendo para as nossas vidas hoje: Betel é o lugar da nossa família. Vamos habitar ali, vamos habitar ali. A família dele teve que ir para Betel com ele. Não desista do seu filho não, irmão. Ei, não desista das suas filhas. Não desista. Os filhos daquele homem tinha acabado de cometer assassinato. O filho daquele homem estava em extremo pecado, mas Deus queria que os filhos dele fossem para Betel. E Betel é lugar onde pessoas precisam ser transformadas. Pessoas podem ser mudadas em Betel. Jacó, ele fala para a família dele, olha o que ele vai falar. Então disse Jacó, no versículo 2, capítulo 35, a sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Purifica o povo, aleluia. Vocês têm que se purificar, vocês têm que mudar. E levantemos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Betel é lugar para nossa família estar. Betel não é nada mais, nada menos do que a casa de Deus. Só, irmãos, aleluia, aleluia, que Betel não é apenas um local onde a nossa família tem que estar. A nossa família é crucial, nós precisamos que ela esteja aqui na presença de Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Ele chama tantos da sua família como o povo que está nele. A família dele e o povo, que ele não andava só, ele tinha muitos servos. Aquele homem era como se fosse um empreendedor, ou um homem que tinha muitas posses e que tinha muitos funcionários. Sabe o que é que ele queria? Ele não se contentava só em ver a família dele em Betel. Ele queria que o povo também fosse para Betel com ele. Os servos dele fossem para Betel. Ei, irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, nós queremos que participem de Betel também. Sei lá, a gente não pode ser egoísta de querer Betel só pra gente. Betel é tão bom, mas não pode ser egoísta de querer só pra nós. A gente tem que querer que a nossa família esteja em Betel, mas que também os nossos vizinhos estejam em Betel, que também a nossa rua esteja em Betel, que a nossa cidade esteja em Betel, para que eles possam viver aquilo que nós estamos vivendo. Para que eles possam viver aquilo que nós temos vivenciado da parte de Deus. Vamos para Betel, vamos subir a Betel, vamos voltar para Betel. Deus tem coisas extraordinárias em Betel. Em Betel, Deus nos traz descanso. Em Betel, Deus traz
revelações profundas. Em Betel, Deus tem experiência conosco. Em Betel, tem a porta aberta no céu, que é o próprio Cristo. Em Betel tem coisas extraordinárias para todo aquele que nele crê, em Cristo Jesus nosso Senhor. Betel é um lugar para a nossa família estar. Betel é um lugar para os seus amigos, seus colegas, seus vizinhos também estarem. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Mensagem poderosa. Agora passar o trabalho para o pastor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez eu aconselho, guarde mais uma porção da mensagem no seu coração, que amanhã o Senhor completa o resto. Amanhã que a mensagem vai se completar. Glória a Deus. Hoje é mais uma parcela da pregação. E que Deus amanhã, em nome do Senhor Jesus, vai completar essa mensagem no coração, na vida de quem está na expectativa e quem está aguardando. E como a Betel, a casa de Deus, casa já está dizendo que é local de descanso, de habitação, e onde se habita não se descansa, onde habita é onde você repousa, onde habita é onde você tem segurança, onde habita é onde você tem família. E para todos que têm comunhão com você, têm unidade com você. O versículo 2 já fala isso no 35, né? Jacó, ele chama a família e todos que com ele estão. Ou seja, envolve amigos, envolve vizinhos. Amém? Não é só a família biológica, mas é o grupo de pessoas com quem você faz um vínculo de amizade e vizinhança. Então, uma mensagem extraordinária para a noite de hoje, a parte que faltava, e aqui para completar vem amanhã no nome do Senhor Jesus. Então, igreja, vamos agradecer ao Senhor. Ficar de pé, louva a Deus pela vida de todos que estão vindo, de todos que estão conseguindo ter força e ânimo de conseguir vencer os impedimentos, as dificuldades que venham a ter ou que tenham tido no decorrer dos dias. Aqueles que estão nas 4 noites, os que estão participando de 2, que estão participando da primeira, mas aqueles que vão participar das 5 noites, no nome de Jesus, eu tenho certeza que na sua vida algo vai acontecer, algo vai se manifestar. Uma resposta de Deus vai ter para todos que aqui vieram confiando de ter uma palavra do Senhor. Igreja, está fazendo 5 anos que nós fizemos a primeira campanha. Depois tentando fazer, foi em 2018. 2018 nós fizemos a primeira campanha, programamos uma para o ano seguinte, não foi possível. Quando programamos a outra, quando eu digo programando sem externar ainda para a igreja, fazendo a programação, aí veio a pandemia. Aí ninguém pôde fazer campanha para a data que era. Aí esse ano o Senhor nos incendiou para que a campanha viesse a acontecer. Então já era para ser a 5ª campanha, está sendo a 2ª, mas Deus quiser ir buscar a sua igreja antes, e se buscar, outros podem se animar para aceitar Jesus depois de tirar a igreja com a missão dos missionários judeus, né? E vão fazer com melhor qualidade do que nós, né? Porque os judeus sabem fazer isso melhor do que nós, né? Buscar a Deus dentro dos padrões antigos, dentro dos padrões que Jacó buscou. Então eles façam isso e voltar para Betel. Mas se Jesus não vier daqui a um ano e não tirar a sua igreja daqui a um ano, nós faremos novamente mais uma campanha, a 3ª campanha de volta a Betel. Igreja, vamos hoje já começar uma oração. Vamos fazer uma oração, em nome de Jesus. Não uma oração de encerramento propriamente dito, mas uma oração de chegar a Betel. Estamos caminhando, mas estamos chegando.
Tenho certeza que amanhã é o dia da chegada. É o dia da chegada, onde foi jogado os impedimentos fora, onde foi jogado o desânimo fora, onde foi jogado as vaidades fora, as ilusões, o esfriamento, tudo que é impedimento. Então, se você chegou até hoje, é porque muita coisa você já está jogando fora, já está deixando enterrado no carvalho, né? Já está ficando lá para trás. Então, se você está até aqui, nessa caminhada até hoje, é porque você está deixando fora aquilo que impediu de você sentir a presença de Deus. Então amanhã é o final, e a Bíblia diz que o final é melhor do que o começo, porque o final é a conclusão de um projeto, o final é a conclusão de uma obra, o final não é uma etapa, o final é a conclusão de todas as etapas, e amanhã é a conclusão dessa campanha. Mas nós já podemos enxergar Betel, já enxergue Betel, já veja Betel. E vamos orar, quebrantar, pedir para que nós já comecemos a sentir a unção, gozo na conclusão dessa campanha. E quem sabe ainda hoje já começamos a poder ter resposta de Deus, ter visão de Deus, ter revelação de Deus, e que amanhã nós possamos receber tudo aquilo que temos a necessidade de receber para permanecer. De volta é para permanecer. Deus disse: volta a Betel e lá permanece, ou seja, lá habita. Certo? Não é mais para sair como foi a primeira vez. Ele esteve ali e foi embora. Como é que você encontra Deus, encontra a casa de Deus e você vai embora? Você larga a casa de Deus? Não, agora é para voltar e ficar. É a volta de ficar, irmão. Quando você volta e encontra a casa de Deus, você não sai mais procurando nada. Encontrou. Jacó fez essa tolice, né? Ele encontrou e foi embora. Ele veio e disse: é a casa de Deus. Aqui não é outro lugar, esse lugar é terrível. E ele vai embora. Ele ter ficado, né? Se tivesse ficado, não tinha tido os problemas que ele teve, não tinha tido os grandes prejuízos que ele teve, e nem tinha sido enganado pelo sogro. Tinha ficado, porque Deus não engana ninguém. Amém? Então, igreja, o que nós aconselhamos é que você fique na presença de Deus, não saia por nada, não deixe nenhum pensamento, nenhum plano, nenhum projeto natural desfocar você na presença de Deus, na casa de Deus. Fica na casa de Deus, não sai procurando algo no outro canto. Fica na casa de Deus, que é onde Deus vai ordenar a bênção. Dali você terá todas as bênçãos que se precisa. Meu Deus e meu Pai, te oramos, Senhor, nesse instante. Aleluia. Senhor, nós já estamos enxergando a terra. Estamos, Senhor, próximo. Aleluia. Já contemplamos, Senhor, a grandeza da Tua majestade. Deus, já sentimos a unção. Já começamos a escutar, Senhor, a Tua voz. Oh, Senhor, a Tua voz divina de mim benditos. A Tua voz, Senhor, acolhendo aqueles que em busca do Teu aconchego, Teu agasalho, que vem em busca, Senhor, a Tua proteção, do Teu descanso, que vem em busca, Senhor, do alívio das tensões, das aflições, das angústias desta vida. Meu Deus, oh Senhor, faz que cada um possa perceber, Jesus, nessa chegada, esta aproximação, Senhor, do alvo, que é a Tua presença.
Deus, aqueles que já, Senhor, se cansaram das expectativas na vida natural, os projetos naturais. Senhor, aqueles que se dedicaram ao natural e, assim como Jacó, enfrentam problemas e dificuldades, porque, Senhor querido, entraram num projeto distante de Ti, separado da Tua casa, e sofreram, Senhor, e padeceram e estão padecendo, mas que possam voltar à Tua presença para que o Senhor ajuste tudo, para que o Senhor ponha em ordem. Deus, que nós possamos chegar perto de Ti, Senhor, lançando fora tudo que é espúrio, tudo, Senhor querido, que é pernicioso, tudo, Senhor, que é barreira, tudo que é impedimento de sentir a Tua unção, de sentir verdadeiramente, Senhor, a Tua glória. Remove, Senhor, para que nós cheguemos já purificados na Tua presença. E ao chegar, Senhor, só adorar, glorificar e exaltar, sem ter mais só impedimento para isso. Deus, perdoar pecados só o Senhor pode, mas deixar de pecar é atitude nossa. Senhor, remover a culpa do pecado só o Senhor pode, mas remover as causas do pecado é responsabilidade nossa. Senhor, que nós possamos remover, lançar fora, Jesus, aquilo que motiva o pecado, aquilo que motiva, Senhor, o esfriamento, aquilo que motiva o distanciamento de Ti, Senhor. E que ao fazer isso, Senhor, remova a culpa, remova, Senhor, o esfriamento, remova, Senhor querido, o desânimo, pois são coisas que só o Senhor pode fazer. Deus, se até aqui nós chegamos, Senhor, é porque nós estamos focados no alvo, Senhor. Aquilo que o Senhor projetou através dessa campanha é chegar à Tua presença, Senhor, o local onde o Senhor habita, o local onde o Senhor está, o local onde há conserto, o local onde há aliança, o local onde há ordenança, mas o local, Senhor, onde há impetração de bênção, o local, Senhor, onde há, meu Deus querido, a confirmação de todas as Tuas promessas. Meu Deus, abençoa a todos que esta noite aqui chegaram, meu Deus, que possam voltar para os seus lares mais animados, mais fortalecidos, mais desejosos, Senhor, de estar no final dessa campanha. Que amanhã, Senhor, possamos estar aqui Te glorificando com mais ânimo, mais alegria na nossa alma, Senhor, certo de que o Senhor nos ouviu, certo de que o reencontro aconteceu, certo, Senhor, de que Tua presença foi sentida. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essas 4 noites. Senhor, muito obrigado por essas 4 fases dessa campanha. Meu Deus, te louvo e te salvo pelo nome de todos. Deus querido, olha para este povo, aviva este povo ainda mais, usa este povo nesta cidade, usa, Senhor, poderosamente os que vão se renovar nesta campanha, com autoridade e poder, testificando, falando do Teu amor e dizendo, Senhor querido, para aqueles que ainda não Te conhecem, aonde é possível Te encontrar, como Te encontrar e o que adquirirá quando encontrar o Senhor. Tenhamos esta capacidade, Pai, esta graça, este poder, Senhor, de falar isso e de também trazer, Senhor, aqueles que estão próximos de nós, amigos, vizinhos, sim, Deus, para agregar, Senhor, os nossos familiares que já estão na Tua presença. Deus, Te agradecemos por cada ministração, Senhor, nessas 4 noites, Deus querido, pelos que ministraram a Tua palavra, pelos que ministraram o Teu louvor, mas aguardando, Senhor, amanhã a conclusão, Senhor, a consumação
dessa obra, Deus. E que amanhã, Senhor, quem vai ministrar a Tua palavra, quem vai ministrar o louvor, Senhor, também seja uma mesma unção, uma graça, o mesmo poder dos que fizeram até agora, Pai. Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus eu te peço, Senhor, pelos obreiros, te peço pelos corais, te peço pela banda, te peço pela membresia da igreja, te peço pelo corpo da igreja, envolvendo os membros congregados, te peço, Senhor, pelas crianças, pelos adultos, pelos jovens, te peço por cada visitante que no decorrer, Senhor, das 4 noites estiveram aqui, Senhor, que estão nessa noite, e que porventura, Senhor, os visitantes possam estar aqui amanhã. Meu Deus, ouve, Pai, ouve esta oração, pois é no nome santo de Jesus, no nome de Jesus, que nós te oramos. A igreja que crê na resposta de Deus diz: amém. Aguarde um pouquinho que vai ter a oração de encerramento. Amanhã, igreja, neste mesmo local, Betel, no mesmo horário, o encerramento dessa campanha. Venha em nome de Jesus, esteja aqui em nome de Jesus.